Gênesis capítulo 4. Sabe por que é importante você ter a Bíblia? Porque na sua casa não vai ter um telão com alguém que bota para você. Você tem que aprender a encontrar as coisas na Bíblia. Você tem que marcar na sua Bíblia. Você tem que anotar. E isso vai fazer diferença naquele dia que você precisa de uma palavra. Gênesis capítulo 4 tem uma história que eu sempre me perguntava por que Deus fez isso. E hoje eu quero trazer um estudo bem rápido de algo que é muito importante na Bíblia. Diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida, deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. Repete comigo: Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e o ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Veja, eu me perguntei muito tempo na minha adolescência, por que Deus gostou da oferta de um e não gostou da oferta do outro? Não parece injusto que cada um deu o que tinha? E por que Deus não gostou da oferta de Caim, mas gostou da oferta de Abel? Parece que Deus é meio chato, né? Mas não, é porque há um princípio aqui por trás disso. Eu quero hoje falar com você sobre o princípio do derramamento de sangue, o significado do sangue na Bíblia. E eu quero que você entenda hoje, Deus quer que você entenda hoje o que isso significa. Quando o Adão e a Eva pecaram, vocês lembram dessa história lá no Jardim do Éden? Eles viram que estavam nus. O pecado mostrou a nudez do ser humano. Então, Deus tinha dito para eles: se vocês comerem dessa árvore, dessa fruta, vocês vão morrer. O salário do pecado é a morte. O pecado traz morte. Deus tinha dito para Adão e a Eva: vocês vão morrer. E quando eles comeram daquela planta, ao invés de morrer, eles viram que eles estavam nus. O mal tinha entrado dentro deles. Antes eles andavam nus e não sentiam malícia. Então Deus vai lá, conversa com eles, pergunta: por que vocês fizeram isso? E então, ao invés de Deus matá-los, que eles estavam pensando que eles iam morrer naquela hora, ao invés disso, Deus vai lá e Deus faz para eles uma roupa de pele de cordeiro. A Bíblia diz que Deus deu para eles uma roupa feita com pele de animais, para eles cobrir a nudez. Quer dizer que Deus pegou um animal inocente, o próprio Deus, e matou esse animal, sacrificou esse animal, porque você não tira a pele de um animal sem matar ele. Então, quando você usa um sapato de couro, que nem eu estou usando aqui, um boi teve que morrer. Bife não nasce em árvore também, né? Para quem não sabe, quem nunca foi para o campo, bife é um bicho que morreu, né? Mas eu quero dizer para você que antes desse dia em que Adão e Eva pecaram, ele não matou Eva, graças a Deus, mas ele quase matou Eva, porque ele disse para Deus: essa aqui foi a culpada. Antes desse dia em que Adão e Eva pecaram, nunca nenhum animal tinha morrido.
Ao que dá a entender, antes disso, o ser humano não se alimentava dos animais. Mas então o próprio Deus, Ele faz o sacrifício, tirando a vida do primeiro ser da terra. E ao invés de Deus tirar a vida do Adão ou da Eva, Ele tira a vida de um outro animal inocente, para que a nudez do Adão e da Eva fosse coberta. E com isso Deus estava profetizando desde aquela época, isto já era uma profecia, de que um dia um inocente morreria, para que os pecados da humanidade fossem cobertos. E naquela época não havia religião, Deus vinha à terra e falava com as pessoas, todos os dias. Mas depois do pecado, Deus não vinha mais à terra todos os dias. De alguma forma o homem tinha que procurar se religar com Deus, e aí surge a religião. E o Caim e o Abel, os dois, tentam se religar com Deus de alguma forma. E eles querem chamar a atenção de Deus e querem agradar a Deus. Então o Caim, ele plantava. E para plantar você tem que derrubar árvores, você tem que arar a terra, dar um trabalhão, você tem que pegar semente, secar ela e depois botar na terra e esperar. E você faz aquela planta crescer, você rega ela, você cuida dela e depois você colhe o fruto. E assim o Caim trabalhava, e o Caim, depois de muito trabalho, colhia o fruto do seu trabalho, um saco lá de sementes, de frutas, de legumes. E aquele saco de frutas, sementes, representava o suor do Caim, o trabalho dele. E quando ele vai e faz um sacrifício de legumes e frutas e verduras, ele estava dizendo: Deus, eu vou te dar do meu trabalho, eu estou te dando o fruto do meu esforço. Ó Deus, está aqui a minha riqueza, eu quero comprar o teu perdão, eu quero comprar. Já quando Abel pegou um animal nascido do rebanho, não foi Abel que deu a vida para aquele animal, porque só quem dá a vida é Deus. Mas quando Abel pega um animal do seu rebanho e ele sacrifica esse animal a Deus, ele está dizendo: Senhor, eu vi o que tu fez para o meu pai e para minha mãe, e para cobrir os pecados só tem um jeito, precisa um inocente morrer pelo meu pecado. Por isso eu estou matando esse animal inocente, para que ele, e pelo sacrifício dele, pelo sangue dele derramado aqui, o meu pecado seja perdoado na tua presença. Senhor, eu devolvo a vida de um inocente diante de ti. E é isso que Abel fez. Ele não deu o que ele tinha, ele deu a vida de um inocente. Ou seja, o sacrifício de Abel não tinha nenhum mérito para Abel. Já o sacrifício de Caim queria dizer: eu dei o melhor que eu tinha. Eu sou um trabalhador, eu dou meu dízimo na igreja, eu vou para o céu. Não é assim. Seu dízimo deve ser fruto do seu amor para com o reino de Deus. Mas você não pode comprar a salvação. A religião humana, desde aquela época, tenta comprar a bênção de Deus. E você vai nas esquinas e ainda estão fazendo oferenda, tentando comprar as bênçãos dos deuses que eles acreditam que existem. Ainda há pessoas comprando amuletos, comprando estátuas, comprando rosa ungida e tudo que é coisa, porque elas ainda acham que podem comprar o perdão e a bênção de Deus. Há ainda pessoas se chicoteando e se machucando a si mesmas, pensando que elas vão poder pagar os seus próprios pecados. Há pessoas fazendo romarias e caminhando a pé até o Padre Reus e até lugares bem longe, pensando: eu vou machucar o meu corpo, porque daí Deus vai ficar feliz. Mas eles não entenderam que o único preço que poderia pagar os nossos pecados chama-se morte. Por isso, lá no Antigo Testamento, Deus vai estabelecer a lei, e na lei havia um templo, e nesse templo havia um altar, e esse altar era onde eram sacrificados animais em troca do pecado do povo. Então, se você cometia um pecado no Antigo Testamento, você tinha que pegar um cordeirinho branco, macho, limpinho, e levar ele até lá, diante do sacerdote. E ali você botava a mão sobre a cabeça do cordeiro e você confessava o seu pecado ao ouvido do cordeiro. E então você entregava ele para ser morto.
e ele era degolado, seu sangue escorria naquele altar, e depois ele era completamente queimado. Para pagar pecado só tinha um jeito: um inocente tinha que morrer. Você pode ler comigo lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Confirma isso que eu estou falando. Hebreus 9, 22. Vocês estão me entendendo essa noite? De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Repete comigo: não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Sabe por que isso? Porque Deus, Ele é justo com o que Ele promete. Quando o homem e a mulher receberam uma lei de Deus, Deus disse: se vocês fizerem, a consequência é morte. E Deus nunca pode ser injusto. Tudo que Deus fala se cumpre. Alguém tem que morrer por aquele pecado. E na antiga aliança, animais inocentes, que não tinham culpa nenhuma na história, morriam pelos pecados da humanidade. Só que não podia um animal morrer por todos os pecados. A cada pecado era um novo animal. E então havia pessoas que toda semana levavam cordeiros lá no templo. Meu Deus, eu acho que eu não ia dar conta. Eu ia ter que criar uma fazenda de cordeiro. Mas a lei também, ela era flexível para com a condição financeira da pessoa. Se você era pobre, se você não tinha dinheiro para comprar o cordeiro, você podia levar uma pomba ou outro animal. Tinha uma regra, uma tabela assim. Você poderia levar outro animal, mas algum animal precisava ser sacrificado. E com isso Deus estava em todo o Antigo Testamento anunciando uma profecia silenciosa que se cumpria todos os dias no templo. Uma profecia que dizia todos os dias que o pecado custa caro, que o pecado tira vidas, que o pecado é algo terrível. Seres estão morrendo por causa do pecado de vocês. Há um derramamento de sangue. Você ia no templo, ele parecia um açougue a céu aberto. Eles estavam ali cortando os animais, cortando o pescoço deles, derramando sangue. Não era algo bonito, não era cheiroso, era horrível. O templo, o pátio do templo era horrível, porque havia derramamento de sangue. Você vai dizer, por que Deus fez isso? Porque Deus queria o tempo todo dizer que o nosso pecado é algo horrível, que a consequência do pecado é morte, que não se brinca com o pecado. Mas que Ele, sendo misericordioso, sempre tentou achar uma saída para que nós sejamos poupados. Ali já estava a graça de Deus operando. Mas essas profecias um dia se cumpriram. Abra comigo João, capítulo 1, versículo 29. Sabe, todos os dias se via cordeiros morrendo, mas havia uma promessa de que um dia viria um cordeiro que levaria os pecados de toda a humanidade. João capítulo 1, versículo 29. João Batista está lá, e ele está João Batista está lá na beira do Rio Jordão, batizando as pessoas, até que um cara diferente se aproxima. Um cara que não era nem bonitão, nem diferente, mas ele era um cara normal, um cara simples. E aí, no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na outra tradução diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
chegou o dia em que o próprio Deus se fez carne, nasceu do ventre de Maria e veio habitar nessa terra, cheio de graça e de verdade. E Ele então se colocou na condição de cordeiro para morrer pelos nossos pecados. Lá em 1 Pedro, você pode abrir, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro 3, 18. Pedro 3,18 diz assim: pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. Na outra tradução diz: pois uma só vez morreu Cristo pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-vos a Deus. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Cara, tu sabe o que é isso? Você, eu, a humanidade vive de qualquer jeito, faz o que vem na cabeça. A gente vive falando besteira, vivendo besteira, fazendo guerra, matando, roubando. A humanidade vive fazendo tudo de errado. O próprio Deus vem à terra, se faz em forma humana, ensina o que é certo, ama as pessoas, perdoa pecados, cura doentes, e no final, Ele morre no nosso lugar. Por que isso? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então agora não há mais todos os dias sacrifícios de animais. Não há mais necessidade disso, porque uma só vez Jesus morreu por todos os nossos pecados. Por isso essa noite nós vamos daqui a pouco celebrar a Santa Ceia e tomar o cálice da nova aliança, que é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você pega esse cálice, você não está participando de um ato religioso. Você não pagou por isso. Você não pode pagar por isso. Não há um preço. Não foi você que se esforçou. Você não fez nada para receber isso. É Deus que te dá de graça. Porque Ele veio à terra e por graça e por amor morreu pelos nossos pecados. O justo por nós injustos. O bom pelos maus. Para nos levar a Deus. Para que nós possamos voltar ao nosso Pai, para que possamos de novo subir no colo dEle, para que possamos desfrutar de seus braços, para que venhamos a desfrutar da herança de filhos, para que possamos viver uma nova vida. O justo morreu pelos injustos, o sangue dele foi derramado, as mãos dele foram furadas, os pés dele foram furados, o lado dele foi furado, a cabeça dele foi esmagada por espinhos. Ele sofreu, agonizou por 6 horas numa cruz. Ele foi chicoteado, humilhado, carregou o peso da cruz. E por isso hoje, quando eu vejo esse banquete, eu sei que há um Deus de amor que decidiu e foi até o fim por amor a nós. Foi até o fim para nos resgatar, para nos tirar de nós mesmos. E esse sacrifício, esse amor, me mostra que esse Deus não vai desistir de nós. Porque se Ele já fez tudo isso, não há nada que possa parar o amor dEle. Esse sacrifício, esse sangue, é maior do que qualquer outro poder no céu e na terra. É maior do que qualquer sacrifício feito nas esquinas de animais para entidades malignas. Esse sangue vertido por Jesus é maior do que qualquer pacto do passado. E por isso eu e você não precisamos mais verter o nosso sangue, porque Ele já verteu o dele. Por isso a nossa condenação é perdoada, o nosso castigo é anulado, e ganhamos uma nova vida. Essa não é a religião humana, essa é a religião sobrenatural. Não é você que se religa com Deus, é Deus que se religa contigo.
Não é você que faz um esforço para chegar nele, é Ele que fez um esforço para chegar em ti. É o inverso de tudo que você e eu poderíamos pensar. Quem pensaria que Deus morreria por nós? Nem o diabo podia esperar por isso. Nem ele podia imaginar que um dia Deus fosse fazer uma loucura dessas por amor. E agora eu quero dizer para vocês, espiritualmente, como Deus nos vê. Abre lá Apocalipse 19, 11. Quem aqui quer ser lavado por esse sangue nessa noite? Apocalipse 19, desculpa. 19. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Como o livro de Apocalipse vai descrever Jesus nessa cena. Não é literal, isso aqui é significado puro. Diz assim: em seguida vi o céu aberto. E apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Os seus olhos eram como chamas de fogo. E ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. E ele se chama a Palavra de Deus, o Verbo de Deus. E onde é que nós estamos nessa história? No versículo 14. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Aqui Deus descreve nós, aqueles que foram comprados, seguindo o cavaleiro com a capa de sangue. Nós seguimos ele com roupas brancas, limpas, porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. A capa do cavaleiro está manchada de sangue. A capa do cavaleiro não está branquinha, não está limpa, mas está manchada de sangue. Esse cavaleiro justo e verdadeiro é Jesus Cristo. E esse exército que segue ele somos nós, que fomos lavados por ele. Nossas roupas estão brancas como a neve. Mesmo que vejamos os nossos pecados, mesmo que olhemos para nós e sintamos que há algo a mudar, que bom que você quer mudar. Mas essa mudança acontece conforme você vai deixando Jesus te lavar. Último texto de hoje, Mateus 26, 28. Eu quero convidar o Tiago para vir aqui. Mateus, pastor Tiago pode subir aqui, 26, 28. Diz assim, glória a Deus. Porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Repete comigo, isto é o sangue de Jesus, derramado em meu favor. É a garantia de que Deus tem uma aliança infalível comigo.